Então, muito obrigado a todos por estar aqui comigo. Lembrando, galera, que hoje ocorre o fechamento do carrinho. Exatamente no momento em que acabar a live, acaba o fechamento, o carrinho fecha. Então, se você... Perfeito, acho que voltou. Pessoal, queria agradecer então todo mundo que entrou, todo mundo que está aí comigo. E eu tenho que lembrar que hoje é o fechamento do carrinho. Hoje é o fechamento de um planejamento de mais de um ano de dedicação exclusiva a esse projeto. Dedicação exclusiva a esse projeto. Os meus amigos, a minha família sabem o quanto eu me dediquei para esse projeto, para montar um curso incrível com mais de 30 aulas, online, gravadas por toda a nossa equipe aqui de Bauru, o professor Marco Húngaro, o professor Leonardo Bonjardim, o professor Murilo Alcalde, Guilherme Silva, além de aulas teóricas que foram gravadas de todos os temas que vocês podem imaginar dentro da endodontia. Foram gravados conceitos clínicos muito importantes. Eu atendi e gravei 4 pacientes desde a anestesia até a fase de obturação e colocação de medicação intracanal. Então tem tudo que você precisa dentro do tratamento endodôntico. Dentre as aulas, nós temos aulas extremamente importantes: aula de anestesia, aula de diagnóstico, aula de medicação intracanal, localizador eletrônico foraminal, tomografia computadorizada, tudo que vocês podem imaginar. O conteúdo é simplesmente espetacular e eu estou extremamente orgulhoso de ter entregue para quem hoje é a Endo um curso que vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu, depois de um ano e meio de planejamento, eu consegui exatamente entregar aquilo que eu planejava, que vai ressignificar o teu dia a dia no consultório, que vai te ajudar muito no teu dia a dia clínico. Então eu fico muito feliz com isso. Galera, como está funcionando o curso? O curso ele é 100% online. 100% online. Quem comprar esse curso vai receber exclusivamente esse livro aqui, tá? Vai receber esse livro aqui. E fica aí que daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre diagnóstico pulpar que está aqui dentro. Eu vou conversar com o professor Renato Mioto Palo. O professor Renato Mioto já está me aguardando lá para que a gente possa conversar sobre diagnóstico que está aqui dentro desse livro. E você que é Endo vai receber esse livro primeiro que todo mundo, né? Vai ser exclusividade. Além de módulo de dor de origem não odontogênica, de urgência nos casos de bio, urgência nos casos de necro, e ainda um voucher de R$1.000 de desconto no curso presencial comigo. Se você somar tudo isso, dá mais de R$3.000. O curso hoje é R$1.597 ou 12 parcelas de R$155. Então, 2 tratamentos endodônticos pagam o curso tranquilamente. O curso sai menos de R$6 por dia, menos de R$6 por dia, tá? Então, o curso ele foi feito com o objetivo de compartilhamento de conteúdo. É isso aí, a galera que comprou o curso pode colocar aí, eu sou a Endo, pode apertar o coraçãozinho aí até explodir, aperta o aviãozinho aí embaixo, compartilha esse conteúdo com a galera, porque independente da sua especialidade, hoje eu vou conversar com o professor Renato Mioto e muita coisa legal vai ser, muito conteúdo legal vai ser compartilhado aqui hoje com vocês. Mas antes de entrar com o professor Renato Mioto Palo, eu preciso agradecer algumas pessoas. E se vocês me permitem, eu vou gastar algum tempo aqui dessa live para agradecer algumas pessoas. Eu queria agradecer de coração e de todo o meu coração a oportunidade que me foi dada por toda a galera do I Know. Quando eu digo I Know, eu digo Paulo Vinícius Soares, eu digo Bruno Reis, Silvinho, e junto com isso toda a galera da equipe que tem uma estrutura maravilhosa para que esse conteúdo fosse montado para você. A galera que veio até Bauru, eu digo Fabrício, Denilson, Vinicinho, Cassinho, o Silvinho teve aqui também, toda a galera que teve aqui, todo o pessoal do suporte, Davi, toda a galera, Fernanda, Isabela, Rafael, todo mundo que teve por trás desse planejamento. Isso foi um ano de planejamento,
para que a gente pudesse entregar o melhor curso de endodontia que tem no mercado hoje. Uma endodontia séria e de responsabilidade. Então, de coração, galera do I Know, muito obrigado a todos. E quando eu digo I Know, eu estendo a todo mundo que esteve aqui comigo, a todo mundo que esteve aqui comigo. Eu não poderia deixar de agradecer a minha família, eu não poderia deixar de agradecer aqui a minha esposa, e não poderia deixar de agradecer aqui o meu filho Miguel, que suportaram a minha ausência durante muito tempo, incansavelmente. A minha esposa Raíza me suportou. Nós temos um filho recém-nascido de menos de 5 meses e ela segurou a onda, cara, todo dia à noite, eu fazendo live, eu montando material, escrevendo livro, montando o melhor material possível e colocando todos os meus esforços, todos os meus conhecimentos aqui para poder compartilhar conteúdo com você que está aí desse lado. Tá? Eu não poderia deixar de agradecer a minha esposa e meu filho e ao mesmo tempo pedir desculpas por tanta ausência. Mas faz parte da minha profissão, eu sou professor e eu preciso levar esse conhecimento que eu reuni depois de 15 anos, eu preciso distribuir esse conhecimento para quem quer aprender endodontia de verdade. Então muito obrigado e me desculpa, amor, por tantas ausências durante alguns momentos muito importantes do crescimento do nosso filho. Muito obrigado por tudo, por todo o apoio que você me deu. Eu gostaria de agradecer também a Aline, a minha secretária do consultório, que fez tudo isso acontecer de uma forma muito eficiente. Eu queria agradecer a House, a Letícia, que esteve comigo em todos os momentos, que me ajudou a organizar tudo, que me ajudou a triar paciente, que me ajudou demais. Obrigado, Aline, obrigado, Letícia, House, por estarem comigo o tempo todo. Eu nunca vou esquecer essa ajuda que vocês me deram. Muito obrigado. Eu queria agradecer também, me ajudou a organizar tudo, que me ajudou a triar paciente, que me ajudou demais. Obrigado, Aline, obrigado, Letícia, House, por estarem comigo o tempo todo. Eu nunca vou esquecer essa ajuda que vocês me deram. Muito obrigado. Eu queria agradecer também, me ajudou a organizar tudo, que me ajudou a triar paciente, que me ajudou demais. Obrigado, Aline, obrigado, Letícia, House, por estarem comigo o tempo todo. Eu nunca vou esquecer essa ajuda que vocês me deram. Muito obrigado. Voltou, Carol? Carol, obrigado, viu, Carol? Obrigado pela presença aí todos os dias. Carol, que foi minha aluna de especialização aqui. Então eu queria agradecer o IOCP por toda a estrutura necessária. Eu queria agradecer a todos os professores que me ajudaram na escrita do livro, que encabeçaram os capítulos junto comigo, professor Leonardo Bonjardim, professor Marco Húngaro, professor Guilherme Silva, Murilo Alcalde, professor Paulo Henrique Vecvetti e todos os meus alunos de pós-graduação, todos eles. Eu não vou me arriscar a esquecer porque eu tenho muitos orientados de mestrado e doutorado e eu poderia ser injusto aqui esquecer alguém. Então eu queria agradecer a todos que me ajudaram a escrever esse livro aqui. Isso vai servir de literatura para muita graduação no Brasil afora. Isso aqui vai servir muito de literatura para quem está começando com a endodontia e vai atualizar muito especialista e que está aí no mercado. Então, muito obrigado pela realização desse sonho aqui também, dessa obra. Tá? Fico muito feliz por isso. Eu queria agradecer demais os meus amigos de coração que me deram força nesse momento, meus amigos que tiveram perto de mim quando eu pedi redução de carga horária na faculdade, meu salário diminuiu pela metade para ir para o consultório em meio à pandemia, e esses amigos me ajudaram a seguir em frente, me deram força, me deram apoio, compartilharam comigo desse sonho de
distribuir conhecimento, né, para toda rede social, para todo o Brasil, porque eu precisava levar isso mais adiante. Eu precisava levar isso mais adiante. Eu queria agradecer muito duas pessoas, cara, duas pessoas. Eu queria agradecer o professor Renato Mioto Paulo, que vai estar aqui comigo. Cara, esse cara é um gênio, mas mais gênio do que sobre clareamento. Renato Mioto é um grande amigo, cara. É um cara que te orienta sem custo nenhum. É um cara que te orienta sem querer nada em troca. Eu queria agradecer ao PV também, cara. O PV me ajudou muito nessa evolução pessoal que eu tive durante esse um ano e meio. Muitas vezes eu liguei pro PV para conversar sobre o que fazer, como conduzir. Ele me orientou que eu ia tomar muita paulada por estar aqui compartilhando conteúdo com vocês. E eu pude hoje ter um feedback muito legal de tudo que foi feito na rede social durante esse tempo. Obrigado, Renato, obrigado, Paulinha, obrigado, PV, obrigado, Bruninho, Silvinho, toda a galera que compartilharam comigo esse sonho de estar aqui com vocês hoje. E galera, escreve aí. Eu não comecei ontem, não comecei sozinho e eu não vou parar amanhã. Eu não vou parar amanhã. Eu vou distribuir muito conteúdo Brasil afora ainda, pode esperar. E eu queria agradecer aqui um amigo muito especial, cara, chamado Leonardo Bonjardim. Esse cara é um cara muito especial. Léo, te amo, cara, você sabe disso, tamo junto sempre. E que você precisar de mim, cara, pode contar comigo. Galera, desculpa esse desabafo, mas, cara, não foi fácil chegar aqui. Não foi fácil chegar aqui. Foi muito complicado chegar aqui. Mas hoje eu participei de uma semana e eu entreguei muito conteúdo pra você, cara. Eu entreguei muito conteúdo pra você. Eu deixei de fazer muitas coisas que eu gosto, de estar com minha família, para entregar conteúdo pra você. Então, obrigado. Obrigado a todas as pessoas que tiveram comigo, cara. Obrigado. Obrigado. E eu não vou parar. Eu tenho mais coisa. Eu vou entregar mais coisa pra você, tá bom? Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo. Eu queria... Renato Mioto, será que tá por aí? Renatinho, se estiver por aí, pede pra participar, por favor, cara. Pra gente começar a conversa. Eu tinha prometido não me emocionar, mas na verdade é muito difícil, cara. É muito difícil chegar aqui, cara. Muito difícil. Renatinho, me chama aí, por favor, cara, pra gente começar a fazer nosso bate-papo, por favor. Deixa eu ver se consigo te chamar aqui. Ehê! Fala, brother. Como é que vocês estão aí? Graças a Deus, tudo bem, cara. Desculpa a demora em te chamar, é que eu precisava agradecer toda essa galera que passou aí e que Não, me fez foi sen- evoluir em todo esse processo, cara. foi sensacional. Tá, eu estava acompanhando como se fosse numa banca de uma defesa de tese. Toda, aquela descarga de emoção, depois da gente conseguir pegar tanta informação, como se fosse numa tese, né? E naquele momento da defesa, quando a gente coloca tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente tem para mostrar, tudo que a gente tem para defender esses assuntos que a gente estudou. Foi exatamente o que você fez agora, foi sensacional, porque simplesmente você pegou tudo, toda aquela carga de informação que você juntou e adquiriu a sua vida inteira. E eu acompanhei isso. Você colocou aqui o seu melhor. Você colocou aqui todas as informações que você tem de uma forma transparente.
eu tenho que dizer, e eu sei que não são poucas. Realmente você é um dos endodontistas hoje que eu mais admiro, né? E não estou falando só no Brasil, porque você é novo, você tem resiliência, você tem bom senso, você consegue lidar com essas diferentes vertentes das filosofias endodônticas e trazer o melhor para os seus alunos, né? Porque, na verdade, tudo dá certo. Depende de como a gente quer que dê certo, não é? É isso aí. Então, e eu acho isso muito bacana, eu acho muito autêntico. Então, parabéns, eu acho que foi sensacional essa sua introdução. Obrigado, meu querido. Sabe por que que eu tô assim? Porque eu entreguei o meu máximo, cara. Entreguei o meu máximo durante todo esse tempo. E muitas vezes conversei contigo sobre isso, você sabe disso, cara. Uhum. Mas em janeiro eu tô aí pra tomar uma cerveja com você. Poxa, por favor, tem tanta gente falando que vai vir e ninguém vem. Eu tô ficando Não. tão decepcionado assim com o mundo, né? Depressivo. Eu preciso que vocês venham me ver. Todo mundo tá convidado. E vai ser bom. Eu preciso ir também para comprar roupa pro Miguel, né? Então minha esposa tá me incentivando para ir. Uma pena que ela não vai conseguir tirar tempo o visto, mas eu vou ficar aí na tua casa. Nós Viu? vamos Mas, ô fazer um show. Raíssa, nós não iremos te decepcionar. Nós vamos comprar direitinho pro Miguel. Renatinho, cara, obrigado de estar aqui comigo, velho. Uma sexta-feira à tarde. Sei que você tá aí. Tem o Renato mora hoje, para quem não sabe, mora nos Estados Unidos. Tá na Ultradent, trabalha com desenvolvimento, diretor de desenvolvimento de produtos numa gigante de material de agente clareador e endodontia. Eu sou só corrigir, eu sou só um consultor, eu sou só um É, palpiteiro, tá? é, sim, é que você é humilde. Obrigado por estar aqui comigo e sem dúvida uma das pessoas que mais conhecem da inter-relação do complexo dentina-polpa. E Renato, não poderia ser outra pessoa para estar aqui comigo a não ser você, cara. E eu queria brindar, tá? Brindar toda a galera que esteve aqui comigo a semana inteira com os seus conhecimentos de diagnóstico. Obrigado. Sobre a galera que tá aí, antes de fazer um clareamento, como que ela tem que... Pessoal, eu vou tirar os comentários um minuto, porque tá aparecendo bem no rosto do Renato. Depois eu volto aqui, tá? Os comentários pra gente comentar um pouco, pra gente conversar. Para eu brindar essa galera que tá aí da endo e a galera da reabilitação, quem é clínico geral, porque eu tenho visto muito mioto, muita gente instalando faceta, instalando lente de contato, instalando coroa e fazendo clareamento dental, ou fazendo movimentação ortodôntica sem saber o status pulpar. E como você e o PV dizem, né? O endodontista faz endo de um dente que não precisava e o reabilitador aplica sensibilizante muitas vezes num dente que já não tem mais como sensibilizar. É. E a gente percebe que isso acontece muito. E eu queria que você primeiro, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, de pergunta e resposta, que você contasse a sua história sobre isso, como tudo começou. Porque você é endodontista, como que você sabe tanto de complexo dentina-polpa? Conta pra galera da endo aí que tá ouvindo. Bom, na verdade começou assim, minha formação é endodontia, né? Então fiz toda a especialização, mestrado, doutorado vinculado à endodontia, com temas de endodontia. Mas uma das coisas que mudou muito minha vida foi na especialização, que eu tive um professor que mudou minha vida. Tive um professor que foi, para mim, foi um mentor em muitos sentidos, que é o professor Renato Leonardo. O professor Renato Leonardo é um patologista e ele explica polpa como ninguém. Ele tem o dom de fazer uma coisa muito complexa, porque durante toda a minha formação, talvez muita gente se identifique aqui, né? Quando a gente estuda patologia, histologia, imunologia, às vezes é tão difícil, às vezes é tão complicado entender que célula reage com que célula, como é que funciona o processo inflamatório, como é que isso se relaciona com a realidade do paciente no dia a dia clínico. E, e o Renato faz isso com maestria. Então, eu acho que de assistir a aula dele umas 70 vezes ou mais, devagarinho eu fui absorvendo. Então, eu posso dizer que tudo isso que eu aprendi eu devo a ele, né? E nessa formação com vontade de querer entender os porquês.
Eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que a gente precisa entender os porquês. Eu acho que nós somos muito mais do que aplicadores de técnicas, né? Nós somos profissionais da saúde que temos um paciente por trás daquele dente que é diferente um do outro, né? Eu acho que o mais também que me atraiu a isso é entender que não é sempre que o meu melhor funciona para todos os pacientes. Por mais que eu queira dar o meu melhor, vai ter paciente que vai achar que eu fui bruto, vai ter paciente que vai achar que eu fui delicado, porque a gente tem diferentes pacientes, diferentes substratos. Indo um pouco além, né? Dentro de um paciente, quantos pacientes nós temos? Né? A gente tem diferentes dentes dentro de uma mesma boca, que nasceram em dias diferentes, que viveram de formas diferentes, receberam estímulos de forma diferente e se alteraram de forma diferente, gerando envelhecimentos precoces ou não, fazendo com que eles sejam diferentes. Então, se a gente tem tantas diferenças, por que não entender isso? Só que a gente só consegue entender as diferenças se a gente conhece o normal, né? Ninguém consegue entender o diferente se a gente não domina o normal para poder falar, olha, isso não está normal. E aí que entra a importância de entender a polpa, né? Porque a polpa é quem responde tudo. Então, meu primeiro amor, né, foi querer entender isso de uma forma simples. A segunda situação que me trouxe mais para esse conflito de áreas, né, ou essa união de áreas, foi quando eu entrei no mestrado. E a professora Márcia Valera, lá em São José dos Campos, ela falou para mim assim, ô Renato, você entrou nesse programa e você vai estudar clareamento. E eu falei, poxa, Márcia, eu não queria estudar clareamento, né? Eu queria estudar endo, eu queria estudar coisa de endo. E ela falou, poxa, então você acha que clareamento não é um tema de endo? Eu falei, acho que não. Acho que clareamento é um tema de estética. Aí ela falou, quais são os receios que quem conduz clareamento tem? E aí a coisa veio na minha cabeça. Porque quando a gente clareia dente vital, o receio é sensibilidade. E quando absorções. E tanto a sensibilidade como as reabsorções são temas de endo. E aí eu falei, poxa, agora eu entendi. É aí que eu quero ir. Eu não fui estudar o resultado do clareamento, eu fui estudar o impacto, a ação, como funciona. E o meu grande objetivo na vida é conseguir chegar numa palavra chamada previsibilidade. A previsibilidade, quando a gente é previsível, né? Quando a gente tem previsibilidade do que a gente está fazendo, quer dizer que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente conhece o substrato, a gente sabe como ele vai reagir. E é esse o grande desafio. Será que nós somos capazes para ter previsibilidade nos tratamentos da odontologia de forma geral? A gente precisa chegar nisso. E o clareamento, estou usando o clareamento como exemplo, ele é muito técnica do seja o que Deus quiser. A gente entrega a moldeira e seja o que Deus quiser. Não é assim? Agora, é essa técnica do seja o que Deus quiser que precisa mudar. Porque precisa ser uma técnica orientada, supervisionada. O nome diz claramente, é um tratamento supervisionado. Então, a gente começou a estudar um pouco mais fundo nisso. E aí a gente ganhou um pouco mais de maturidade quando um grande nome da dentística, que é o professor Everton Nock, que eu acho, inclusive, que o livro dele é o livro mais adotado nas universidades, ele falou, Renato, eu queria muito que você escrevesse no meu próximo livro Tratamento Conservador da Polpa. Aí eu falei assim, mas será... O Everton, realmente você quer que a gente vai ficar falando de colocar hidróxido de cálcio em polpa exposta? Né? Ele falou, por quê? Eu falei, porque normalmente em livro de dentística o tratamento conservador da polpa se limita a isso. Eu falei, por que a gente não escreve o que a polpa pensa dos procedimentos restauradores estéticos? Ele falou, vamos fazer isso, né? E aí a gente entendeu, e aí o meu mundo mudou um degrau, né? Porque eu comecei no meu mestrado e doutorado estudando clareamento, entendendo como a polpa reage frente às ações oxidativas,
E aí a gente começou a entrar num outro mundo, que é como a polpa reage frente às ações monoméricas, né? Dos monômeros, dos materiais resinosos. Então, hoje, a odontologia restauradora, de uma forma geral, só não entra no ponto reabilitadora, porque a gente tem o fator oclusão, que é muito importante também e impacta também o tecido. Então, os maiores nomes de oclusão estão aqui nos assistindo. Ricardo Thanos, todo mundo precisa conhecer o trabalho dele. Então, quando você entra nesse mundo químico, que se divide entre as ações, os impactos monoméricos e os impactos oxidativos, a gente começa a ver que o tecido pulpar ele responde de forma muito semelhante, independente do estímulo. Não é verdade? Ele se altera, ele se inflama. E o próprio nome diz de se inflamar, ele aumenta a circulação de sangue dentro dele, que, dependendo de como ele se encontra, isso pode ser muito ou pouco. Né? Por isso que é muito importante a gente fazer um diagnóstico prévio. Porque se a gente conhece o normal, a gente vai conseguir prever o não normal. Então, se a gente conhece, por exemplo, qual é o normal daquele paciente, né? A gente pode depois entrar em como fazer o teste de sensibilidade, né, Rodrigo, para eles entenderem como entender o Exato. normal de cada paciente. Porque cada paciente tem um normal diferente. A gente começou nosso bate-papo falando que cada um é diferente do outro. Então, primeira coisa, a gente tem que entender qual é o normal desse paciente e ver dentro daqueles dentes quem foge do normal do paciente. E aí esse cara precisa de atenção. Esse cara precisa de uma atenção adicional. Porque esse cara, às vezes, ele tem uma cárie que eu não vi, ele tem uma infiltração com uma restauração com infiltração que eu não vi, ou esse cara tem um desajuste oclusal ou uma interferência na desoclusão que eu não vi. E esse dente está recebendo um estímulo crônico que está fazendo com que aquele tecido se altere. E um tecido alterado diferente, ele responde diferente de um tecido normal. Né? Fantástico, Renato. Cara, sua história de vida relacionado com endodontia e polpa é incrível, porque a gente percebe que tanto o próprio endodontista muitas vezes tem dúvida em fazer o diagnóstico correto, em, Aham. em ter essa previsibilidade. E o reabilitador também, o cara que faz dentística, muitas vezes ele não faz o teste de sensibilidade pulpar ou ele não faz de forma correta esse teste antes de fazer um clareamento dental ou antes de fazer uma reabilitação, por exemplo. Ou até mesmo, eu vou mais além, às vezes até um ortodontista instala um aparelho, um dente já envelhecido precocemente e pode ser que esse dente tenha repercussões negativas, né? Então, é muito importante que todo mundo que está aí, e por isso que eu falo para a galera clicar nesse aviãozinho que está embaixo, ó, e mandar para todos os seus amigos, porque Você sabe, não importa a área que você é, você precisa saber isso. você falou uma coisa muito interessante, né? Sobre você levantou uma brecha sobre o ortodontista. Eu mudei aqui para os Estados Unidos vai fazer 2 anos, agora no final do ano. E logo que eu cheguei aqui, eu tive que fazer endo da minha esposa. Não sei se eu te contei isso. Cara, a primeira anestesia que ela recebeu na vida fui eu que dei. Quando eu já estava formado há bastante tempo, eu troquei uma amálgama dela oclusal pequenininho por resina por questões estéticas. Foi a primeira coisa. Então ela tem hoje na boca dela, ela tem uma restauração de resina, um outro amálgama que eu não troquei, pequenininho, classe 1, e uma endodontia no incisivo lateral superior. Aí você fala, E por quê? o que causou isso aí, Renato? Entendeu? Isso vale tudo, tem tudo a ver com o nosso bate-papo de diagnóstico, né? O que levou a Endo na Paula, por exemplo? Então, Zero cárie, dentista, né? Por que teve que fazer? Como chegou nesse estágio tão avançado? o problema é quando eu conversei com a Paula, eu recebi o convite para morar nos Estados Unidos, para trabalhar aqui. A primeira pessoa que eu fui conversar foi a Paula, né? Porque eu falei, ó, a decisão é dela, porque eu sou assumidamente o vice-presidente da minha casa, até as minhas filhas nascerem, porque eu já virei lá para baixo, já não mando mais nada. É a Paula que manda e as meninas, minhas 2 meninas, e agora eu tenho uma terceira, uma sobrinha que mora comigo, então eu não tenho mais nenhum tipo
Tipo, dá licença, precisamos interromper. Preciso mandar um abraço forte para um dos maiores nomes da odontologia reabilitadora, Rafael Decurso, presente aqui nesta live impagável, ímpar. Muito bem. Então, na verdade, quando eu perguntei para a Paula, você gostaria de morar nos Estados Unidos? E depois de muita conversa, tudo, ela falou sim. Eu esqueci de perguntar para o lateral dela. Então, acho que o lateral dela falou, não estou afim, se você mudar, eu vou morrer. Né? Será que foi isso? Será que foi uma morte espontânea? Será que foi sem querer? Talvez não. Meses antes, a Paula iniciou um tratamento com alinhadores. E ela começou a alinhar, usar as plaquinhas de alinhador. Na primeira plaquinha, ela falou assim, nossa, tá pegando aqui, ó. Pensei eu, bom, esse incisivo lateral deve estar recebendo uma carga maior. Ele deve estar precisando de uma carga maior. Até aí tudo bem. Foi dentro do normal, dentro do suportado, dentro do que se espera. Bom, foi passando plaquinha, plaquinha, plaquinha. Quando a gente mudou para cá, faltavam 3 plaquinhas. Na última plaquinha, ela falou: meu lateral, nessa última plaquinha, pegou. Tá diferente. Aí eu falei: ixi, vai morrer. Ela falou: vira essa boca para lá, tá maluco? Vou necrosar meu dente. Falei: não, falei, morrer não. Falei: vai entrar em pulpite. Ela falou: não, imagina, você tá louco? Vai entrar em pulpite. Falei: vai entrar em pulpite. 2 dias depois ela começou a tomar suco de canudinho. Falei: tá entrando em pulpite. Vira essa boca pra lá. Tá bom. Passou alguns dias, parou de doer. Ela falou: ai, parou de doer. Queria dar um beijo enorme pra minha filha, que está presente aqui, ó, Helena. Aí parou de doer. Quando ela parou de doer, eu falei assim: meu Deus do céu, entrou em necrose. Imagina que agora tá tudo bem, a plaquinha estabilizou, tal. Aí ela falou: nossa, tá doendo aqui embaixo do meu nariz. Falei: tá formando lesão. Aí ela falou assim: você tá louco? Vira essa boca pra lá. Falei: quer apostar? É a novela endodôntica, né? Quantas vezes a gente já não discorreu sobre a novela endodôntica? É. Aí tem até gravada essa novela endodôntica já para quem quiser assistir. Aí o beleza, pedi, lógico, falei com um amigo, que consultório aqui e tal, não sei o que lá, fomos fazer uma tomografia, já tinha uma imagem de rarefação óssea no incisivo lateral rígido. Aí vem a pergunta, e aí é o ponto da nossa discussão. Será que foi o alinhador que fez isso? Será que a culpa foi do alinhador? Talvez não. Será que a polpa dela já não estava diferente do normal devido a algum estímulo crônico que ela pode ter recebido durante a vida, que pode ser a oclusão, tanto que ela usou alinhador, e isso foi a gota d'água? Porque o ortodontista dela é um cara excepcional. Ele não é um cara aventureiro. Ele não é um cara que faz pela estética só. Ele é um cara bom, formado aí em Bauru, no Centrinho. É diferenciadíssimo, sabe o que faz. E a gente conversou e falou: Renato, não é possível que a ortodontia faça isso. Falei: não acho que a ortodontia faça isso, mas eu acho que a junção dos fatores, com muitas vezes um não diagnóstico prévio de como estão, pode ter surpresas. Então, o apelo, que eu não sei se a gente vai conseguir, eu acho que você vai concordar comigo nesse apelo, a gente tem que estimular o clínico de forma geral, que ele aprenda a fazer teste de sensibilidade, não porque ele quer ser carrasco, porque as pessoas acham que o teste de sensibilidade vai tortura no paciente, mas para poder entender como que este paciente estão, falei no plural, como que este paciente, com um monte de dente dentro, um monte de paciente lá dentro, como eles estão. Porque alguém pode estar diferente do normal ali, e que eu não sei, porque ele está num momento subclínico, e qualquer que seja o estímulo que eu vou fazer, seja ele dentro de normalidade, pode ser o algo a mais. Deixa eu mandar um beijo para a Lorena também, que está aí. Então, o grande ponto é exatamente isso, Rodrigo, é o que você falou. A gente precisa fazer um apelo para tentar que... Eu falava para meus alunos que as meninas tinham que ter na bolsa o batom,
o celular, o que precisa, a bolsa, a carteira e um spray de teste de vitalidade, Window Ice. um Endo Ice, né? Então, por quê? Porque é importante a gente saber. A polpa fala, Rodrigão, a gente só precisa saber a língua. Renatinho, é isso que você falou, é a pura verdade, porque aí muitas vezes as pessoas acham que a ortodontia é necrosa dente, né? Ou que, por exemplo, você aplica um agente clareador num paciente que tem muitos dentes, e por que que só um dente ou dois dentes tem sensibilidade? Se a concentração é igual para todos. É aí, esse é o ponto. As pessoas não identificam isso. Porque quando você pega e fala assim, ah, eu fiz clareamento, nossa, não posso fazer assim, ó, que dói tudo. Não dói tudo. Ou, ai, deu sensibilidade. Então, as pessoas ensinam, ah, se deu sensibilidade, para. Por que para? Né? Não é para. Vamos identificar a origem, o porquê disso. Porque quando ele tem uma sensibilidade, fatalmente não são todos. É um ou uma área, ou uma região, né? Ou um quadrante. Ou posso até dar um spoiler sem nenhuma base de certeza, que às vezes é aquele dente que está sofrendo uma desoclusão em lugar errado, ou tem uma cárie crônica, ou tem algo sendo um fator crônico gerando aquele envelhecimento precoce lá. A mesma coisa com. A gente pode levar isso também, Renato, para os agentes químicos de adesão, por exemplo. As pessoas falarem que o adesivo ele é agressivo, ou alguma coisa assim. Se ele for aplicado num dente que já tem uma alteração prévia, ele pode ser o último estímulo para levar uma alteração irreversível, né? Exato, Então, exatamente. então, o adesivo, a mesma coisa. A gente pode levar nesse sentido também. Pô, ó, exato. Então, assim, os grandes conflitos, né? E é mais um ponto onde o Paulo fala, você falou na sua primeira live, quando o Paulo chegou e falou assim, ah, todo especialista tem limitação, ou é limitado. Acho que foi isso que ele falou. E muita gente interpretou para o lado errado, né? Falou, não, É, imagina, eu sou muito especialista, eu não tenho limitação, eu sei da minha área. Então, exatamente esse é o ponto. O especialista, ele não estava indo contra as especialidades, não é isso. É que o especialista, ele tem uma limitação técnica da área que não é a dele. Então, como a gente acaba focando muito na nossa área, a gente acaba não vendo o, o importante para a outra, né? Vamos fazer uma pergunta aqui. Qual o comprimento ideal de um pino intrarradicular? Eu sempre faço essa pergunta. E eu já fiz essa pergunta em 66 países. Todo mundo falou, independente do tipo de odontologia que tinha, 2/3 da raiz. E todo mundo aprendeu, nós aprendemos isso. E por que 2/3 da raiz? Porque quem ensinou, aí e veio assim, e aí veio o professor de prótese estava preocupado com o quê? Com retenção. E ele está correto. Quanto mais longo o núcleo, o pino, mais retentivo ele é. O ponto é que a gente vinha de um momento onde a nossa imagem de conhecimento anatômico era a radiografia. E a radiografia, na visão radiográfica, ela só me dá o sentido mais distal ali. Eu não consigo entender o vestíbulo lingual, eu não consigo entender a profundidade. E como todos os achatamentos estão no sentido do vestíbulo lingual, eu não vejo isso. Eu só vejo aquele padrão. E naquele padrão radiográfico, a anatomia interna acompanha a anatomia externa. Quem nunca ouviu? Olha, anatomia interna acompanha a anatomia externa. Lady E o Hess. padrão da conicidade da raiz era 0,2 milímetro por milímetro. 0,02. É por isso que as limas endodônticas começaram a ser feitas no padrão 0,02 milímetro por milímetro. Então, a radiografia era muita referência. Hoje em dia que a gente tem imagem tridimensional, a gente tem tomografia, a gente tem até a possibilidade de olhar com microscópio dentro daquela entrada de canal. A gente consegue ver que a anatomia, hoje, no terço médio, ela tem um achatamento importante, inclusive nas curvaturas. Então, o ponto é, se essa maior incidência de achatamento, ela está no terço médio, para a endodontia, tudo que eu não quero que o pino esteja no terço médio. Aí você fala, poxa, então o pino não entra, não fica. Eu entendo. E tá certo. E aí vem o conflito. Porque quem está fazendo a reabilitação precisa que o pino não saia.
E quem está fazendo a endo precisa que a raiz não seja fragilizada. Porque se a gente olhar na esmagadora maioria das vezes que houve ou fratura ou perfuração pós-instalação de pino, não foi culpa do pino, foi culpa do preparo para o pino. Né? Exato, exato. Porque a gente costuma fazer uma obturação de canal. Por que a obturação do canal é feita com cone de gutapercha? Porque se entendia que o canal era cônico. E agora que a gente sabe que o canal não é cônico? Então a gente faz uma obturação não respeitando como o canal é. A gente faz uma obturação respeitando como eu quero que o canal fique. Mas será que a anatomia permite? E aí a gente tem, né, desvios, acidentes, fragilizações. A endodontia foi tantas vezes interpretado como se ela fragilizasse dente. A gente sabe que não, já está provado. Né? Então tem bastante conflitos no bom sentido entre as áreas que a gente precisa discutir. Então eu saliento os pinos, né? Pino precisa ser individualizado, precisa ser discutido. Às vezes vale mais a pena colocar pino mais curto. Legal. Renatinho, ó, vou te fazer uma pergunta. Assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta e vou pedir um minutinho para você responder. Eu queria que você falasse para essa galera que tá aí, pro ortodontista, para quem faz dentística, instalação de restaurações, adesivas, faceta, uma lente de contato, ou para quem faz clareamento no consultório. Uma forma simples que o cara pode fazer, o que ele pode fazer? Teste de sensibilidade pulpar, como fazer, percussão vertical, horizontal, palpação em todos os dentes, de uma forma geral, antes de entrar no tratamento dele propriamente dito. Tá? Mas, Renatinho, antes disso, eu queria... Eu acho que... Deixa só um minutinho. Eu queria falar para a galera, quem ainda não entrou lá para ver o cronograma do curso que está sendo disponibilizado pelo iKnow e todos os bônus, pode sair um pouquinho da live, entra lá na bio, na minha bio, ou entra no grupo do Telegram, ou entra no grupo do WhatsApp, que você recebeu o link lá. Você vai ver o número de bônus que você vai ter que ter. E todas essas informações que nós estamos conversando aqui, você vai encontrar nesse livro aqui. E esse livro é bônus para a galera que é iKnow. Quem é iKnow, então eu vou pedir para escrever aí. Eu sou iKnow Endo. Eu queria que vocês segurassem o coração e até explodir e que você compartilhasse essa informação com toda essa galera. Todo dentista precisa saber do que a gente está conversando, Renato. E lá nesse curso tem uma aula de diagnóstico, uma aula de anestesia. E esse curso foi gravado com muito carinho. Então, quem ainda não adquiriu, falta meia hora para acabar. Nós vamos fechar o carrinho. Acabando a live, o carrinho fecha. E aí, Renato, o carrinho não fica aberto direto. Aí, se houver um outro curso, só o ano que vem. Né? Em novembro do ano que vem, daqui um ano só. Então, não adianta me ligar depois, pedir aula, pedir material. Uhum. Infelizmente, isso foge do meu controle. Então, galera, entra lá no link da bio. Vocês vão ver que o curso hoje ele é em 12 parcelas de R$ 155. É um valor simbólico pelo tanto de informação que a gente gravou nesse curso, Renato. Muita coisa legal. Então, é muita coisa legal. Renatinho, então vamos lá. O que o clínico pode fazer? O que o ortodontista pode fazer? O reabilitador pode fazer para ele conhecer o status pulpar? Bom, eu acho que para uma reabilitação, uma restauração, não a endodontia especificamente, né? A gente precisa saber a condição que aquela polpa tá. Se ela tá viva, se ela tá viva e alterada, ou se ela tá morta. Só tem essas três situações, né? Então, claro que se ela tá morta, aí entraria em outros testes para saber a repercussão disso no seu periápice, mas aí eu acho que já vai para o endodontista, né? Uma vez que você identificou que o paciente está em necrose pulpar, você encaminha ele para o endodontista. Mas é importante você saber a condição de vitalidade para a gente poder, de novo, ser previsível após qualquer que seja a nossa ação, né? Então, porque se eu tenho uma polpa normal, a minha técnica quer seja restauradora, quer seja reabilitadora, vai criar um estímulo nesse tecido e esse tecido tende a suportar. Agora, se ela não está normal, ela tende a não suportar ou a suportar menos. Né? Então, como fazer isso? Entender como está essa circulação. Pensa que o tecido conjuntivo pulpar,
ele está dentro da única cavidade no nosso corpo que tem um conjuntivo em paredes inelásticas. Então, se o tecido pulpar é um tecido conjuntivo como qualquer outro tecido conjuntivo do corpo, a única diferença desse conjuntivo especificamente, que é a polpa, é que ela está dentro de paredes inelásticas. E que quando estimulada, ela vai ter mobilização celular e vascular. Quando ela tem mobilização celular e vascular, ela se expande. Ela se expandindo, ela não tem para onde ir. E essa expansão gera apertamento de terminação nervosa, junto com a liberação de mediadores químicos de processo inflamatório, estimulando fibra nervosa. Então eu tenho dor, eu tenho desconforto. Então, do ponto de vista pulpar, a gente precisa entender, porque, Rodrigo, a gente tem dois tipos de sensibilidade quando a gente está falando da parte restauradora. A gente pode ter uma sensibilidade através de um processo instalado, é isso que a gente está conversando, quer dizer, eu tenho um processo inflamatório instalado. Então, essa sensibilidade é através do processo inflamatório. E eu tenho uma outra sensibilidade, que não é o que a gente está conversando, que é uma sensibilidade onde a polpa está normal. Ah, mas ele pode ficar sensível? Pode, desde que eu tenha uma dentina tubular exposta. Eu posso ter dentina exposta, mas a tubular, e aí não tem isso. Agora, quando eu tenho tubular exposto, eu tenho estímulo externo estimulando esse tecido pulpar. Então, nesse caso, um processo estimulado. É um processo neural. Então, são coisas diferentes. No processo inflamatório que a gente está conversando, para a gente poder entender como essa polpa tá, primeira coisa, teste de sensibilidade. O que o teste de sensibilidade vai fazer? Ele vai estimular essa entrada de sangue. Então, quando você coloca o seu estimulador, né, o seu testador, o seu teste, você estimula que o sangue entre, e aí você tira o estímulo, o sangue vai embora. É isso que a gente tem que medir. Então, na prática, você vai pegar uma bolinha de algodão, fazer ela pequenininha, do tamanho compatível à cervical do dente que você vai testar. Usa spray de gás frio. Não adianta colocar gelinho, por causa da temperatura do gelinho, ela não é suficiente para estimular alguns tipos de complexo dentino pulpar. Espirra nessa bolinha de algodão e imediatamente leva na cervical desse dente. Aí a gente pede para o paciente levantar a mão. Então, à medida que o paciente levantou a mão, a gente entende que ele, nossa, aqui está doendo. Hora que o paciente levantou a mão, a gente tira o estímulo. Quando tira o estímulo, a gente pede para o paciente abaixar a mão na mesma velocidade que a dor vai embora. O importante nesse caso não é entender se dói ou não dói, se dói muito ou dói pouco, e sim como essa dor vai passar. Porque quando você estimulou, encheu de sangue, que é o normal. Quando você tirou o estímulo, isso vai tendo o seu retorno, o seu refluxo. E é isso que a gente tem que avaliar. Claro que a gente tem que ter carinho, tem que ter cuidado, porque tem pacientes que a gente já sabe que tem uma área mais sensível, então vocês vai de uma vez, vai com cuidado, vai sentindo esse paciente. E sim, é possível fazer teste de sensibilidade sem ser um torturador, né? Sem ser um carrasco para ele sentir 32 dores insuportáveis na vida dele. E qual o objetivo disso? O objetivo, na verdade, é estabelecer um padrão. Então vamos lá. Molar, entrou, voltou. Pré-molar, entrou, voltou. Canino, entrou, voltou. Se a gente estabelece o padrão desse paciente e percebe que é uma área, esse padrão fugiu, e o que é o padrão fugiu? Essa dor não veio, ou ela veio muito intensa, mais do que os outros, ou ela veio menos intensa do que os outros. Esse refluxo não existiu, ou ele existiu de uma forma muito lenta. Então, essa diferença do padrão do paciente, o que ela informa? Alguma coisa tem. E esse alguma coisa tem requer uma atenção especial. E pode ser o quê? Cárie que eu não vi, pode ser restauração com infiltração, pode ser de novo, que eu acho que é muito importante nessa hora, uma interferência na desoclusão. Não é só o ajuste oclusal. Eu aprendi, Rodrigo, não sei você. A gente acabou nossa endodontia, coloca o nosso restaurador provisório e faz ajuste oclusal, não é isso? É, Ninguém ensinou a gente a fazer ajuste da desoclusão, usar. não é?
Então a gente ia lá, tá pegando demais, tira um pedaço lá, ajusta para não ficar muito pegando, né? Assim, é diferente do Rafael Decurcio, do Ricardo Thanos, né? De quem está aqui e domina a oclusão, domina o ajuste da oclusão, da desoclusão. São cursos que todo mundo tem que fazer. Todo dentista tem que fazer um curso de oclusão e de desoclusão para poder entender isso e não deixar esse estímulo continuar. Eu tenho até um caso de uma médica que a Caso é gente legal. precisa, que a gente Esse precisa caso é conversar. legal. É. Porque eu comi bola e tive que fazer em 3 dentes dela. Olha que bacana. E aí, então, na verdade, o teste de vitalidade, ele vai nos informar isso. Então, o que ele vai informar? 3 coisas. Tô vivo, tô doente, tô morto. Tô vivo? Legal. Vida segue. Pode estimular, pode fazer as técnicas que a gente aprendeu, porque o pessoal da dentística, da restauradora, eles sabem como fazer a técnica da forma correta, da forma que gera menos impacto, da forma que gera melhor conversão monomérica. Eles sabem ensinar. O problema é que o que a gente da IN tem que saber? Como está o substrato? Como está essa polpa? Porque essa polpa, mesmo numa técnica correta, se ela está doente, ela vai responder com dor. E aí a gente vai falar, puta, errei na técnica, errei no material. E na verdade, às vezes não. Às vezes a gente errou em somente não ter um diagnóstico prévio de como aquele tecido se encontrava. Então, o teste de sensibilidade é isso. Minha sugestão, façam para poder entender o padrão do paciente e ver quem foge do padrão. Legal. Renatinho, ó, vou avisar a galera que tá aí. Se por acaso a live derrubar, a live cair, é porque deu tempo, a gente vai reconectar. O Renato volta, a gente volta, tá, Renatinho? Então Lógico. nós vamos tocar. Se por acaso a live cair, é porque deu tempo do Instagram e a gente volta para continuar com os assuntos. Renato, isso que você explicou é espetacular, né? Não importa se você é endo, se você faz dentista, se você é clínico geral, se você é pério, você tem que saber essas informações. Não tem jeito. Nós lidamos, quer você goste ou não, a endodontia ela é o alicerce. Você precisa conhecer isso. Assim como a pério também é o alicerce. E nós vamos ter, eu vou dar até um spoiler, o ano que vem nós vamos estar num grande congresso de estética, eu e você juntos. Não vou dizer qual e não vou dizer quando, mas nós vamos estar juntos num grande congresso de estética e nós vamos conversar sobre isso. Não adianta você reabilitar bem se a polpa está doente ou se a região periapical está doente. Então, Isso foi nós... um grande ganho, né? Eu acho que é um grande ganho para a odontologia de uma forma geral, porque você espera no congresso de endo só ouvir endo. Você espera no congresso de estética só ouvir estética. Quando a gente vai num congresso de endo e vê aulas de outra área que impactam a minha endo, cara, como é bom, como é útil para a gente, porque a gente não está habituado a ter essa informação. Agora, mesma coisa, no congresso de estética, convidar 2 endodontistas para o palco, para a gente poder falar o que a gente espera que eles façam, é sensacional. Então, espetacular. né? E num Espetacular. congresso, e eu vou até falar, no Congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, que é um evento diferenciadíssimo da estética, né? Que prazer, né? Eu nunca imaginei palestrar no SBOE, ainda mais junto com você, dividindo o palco com você, e o PV vai ativar essa conversa depois. E quem estiver lá vai ganhar muito conhecimento, inclusive eu vou aprender muito junto com vocês, né? E eu só peço que você vá de meia. Porque quando eu dou aula O com ele, PV vai ele estar vai sem todo meia. bonitão, lá sem meia, calça justa. Ah, E eu vou que nem um velho de meia, sapatão do pai. Aí eu fiquei então, brincando pra ele, meu, ó, isso aí é o problema seguinte, a endo usa meia e a estética não usa meia. A gente chega nessa conclusão. Você não pode ser em meia, né, cara? não, Senão eu vou perder minha credibilidade. eu vou de meia, eu vou contigo. Ô, Mioto, cara, então, esse papo é muito legal. E eu quero entrar num outro assunto agora aqui com você, sobre uma das coisas que você mais domina, e quem te conhece, quem já viu aula tua sabe disso, sobre agente clareador, sobre clareamento. E todo dentista que está aqui, praticamente as 150 pessoas que estão assistindo a gente aqui, fazem clareamento no consultório. Então ainda existem alguns mitos. Alguns já foram resolvidos. Por exemplo, não existe mais clareamento interno
Ou não Ah, é que indicado excelente. mais clareamento interno? Que excelente essa pergunta, porque, de novo, né, quando a minha vida do clareamento se chocou, né, porque no momento que eu fui começar a estudar na pós-graduação, era um momento que clareamento interno era da endo e clareamento externo era da dentística. Esse era o fato, né? Eu acho que talvez ainda seja em alguns lugares. E aí eu comecei a ver que essa divisão fez com que, principalmente no Brasil, essa divisão fez com que o clareamento interno não fosse muito bem explorado. Tanto que não fosse muito bem explorado, ficou sem dono. Quem estuda isso? Ninguém estudava clareamento interno. Ninguém desenvolvia tese disso. Né? Poucas, não tem muito. Comparando com o de externo, né? Porque o pessoal da estética foca muito. E se você perguntar para qualquer profissional da dentística, clínico geral, quem que sente desconforto, quem se sente não muito bem confortável em conduzir um clareamento interno? Acho que dos 150, acho que 112, vamos falar eu, aqui. Por quê? Porque, e o medo, né? O medo do paciente ir lá, tá com o dente escuro, eu vou tratar, e aí ele perde o dente, ele entra com uma reabsorção, né? Então, e aí ficou esse receio. O problema é que nessas minhas andanças, Rodrigo, eu viajando por aí, eu comecei a perguntar, falei, poxa, quem aqui tem receio de fazer clareamento interno? Só o Brasil. Nenhum outro lugar o pessoal tem medo do clareamento interno. E o Brasil criou-se, né, um estigma onde o clareamento interno ele tem risco de reabsorver o dente e tem um rebote de cor muito grande. Então, não tem sentido fazer. O brasileiro ficou com esse estigma. Mas isso é verdade? Isso não é verdade. Né? Por que não é verdade? Porque a gente precisa entender que o clareamento interno funciona igual ao clareamento externo. É um agente oxidativo que vai atravessar as estruturas do dente e ser absorvido por um conjuntivo. Se é o externo, ele atravessa o esmalte e dentina e é reabsorvido pelo pulpar, e se não é no interno, ele vai atravessar o substrato, né, a dentina, e vai ser absorvido pelo ligamento periodontal. Então, o raciocínio é o mesmo. Mas aonde está a diferença? A diferença está nas cargas oxidativas e nos tempos. É assim que a gente tem que lidar. Então, isso ficou uma situação onde a gente precisa, sim, colocar para todo mundo que o clareamento interno tem o seu espaço e tem uma coisa muito legal. Se quiser, eu queria mostrar um caso clínico para exemplificar isso. Né? Porque a Perfeito. gente. Meu, só virar a câmera aí, pode mostrar para nós. A galera vai gostar aí. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Galera, clica no coração aí, compartilha isso aí. Todo mundo precisa saber isso. Explode esse coração aí. Como é que eu Galera, viro aquilo? entra lá no link, hein, galera? Entra lá no link que tá na bio e já tá acabando o carrinho para comprar, para adquirir o curso. Entra lá, tá? Tá acabando. Espera aí que eu preciso mudar o lugar aqui. Ixi, não dá aqui. Vai cair o telefone da mesa aqui. Ih, caraca. Vamos ver, vou tentar mostrar segurando. Tá vendo esse caso? Dá para Olha ver, lá. Renato. Beleza. Sobe um pouquinho só o celular. Sobe só um pouquinho. Tá, peraí. Tá, ficar velho é complicado, viu? Tudo é difícil. Então vamos lá. Tá vendo Aí, esse legal. caso? Olha Não, lá. O perfeito. paciente chegou no consultório falando assim, ó, eu quero clarear meu dente. Eu quero clarear todos. Mas esse aqui eu quero clarear um pouquinho mais. Faz todo sentido. E aí você pergunta, por que esse dente escureceu? O paciente não tem uma restauração na boca. Jovem, tudo em ordem. Nenhum interferência oclusal. Aonde está o motivo dessa necrose? Porque a gente fez, estava um incisivo central inferior necrosado. E aí? Perguntei, a primeira coisa que a gente pergunta, você bateu? Ela fala, não que eu lembre. E aí, quando ela fala não que eu lembre, a gente começa a pensar, será que tem trauma? Porque trauma é uma das contraindicações do clareamento interno. Por quê? Por que o trauma é uma contraindicação do clareamento interno? Vamos pensar assim, ó. Porque se eu tenho uma margem gengival que tem um processo inflamatório instalado, eu tenho células de reconhecimento. Se a dentina, de acordo até com a tese uma teoria do próprio Consolaro, tem
proteínas que foram mineralizadas durante a formação do dente, que não foram expostos ao sistema de reconhecimento, se eu expuser essa dentina numa área cronicamente inflamada, eu posso ter reconhecimento dessa dentina como um corpo não próprio e fagocitose. Isso explica a reabsorção. Para isso eu tenho que ter dentina exposta e processo inflamatório crônico. Tudo bem? Quando eu posso ter dentina exposta? Quando eu traumatizo. Quando eu traumatizo, esse dente choca na crista óssea e a gente nunca sabe aonde. Então, essa área de exposição, normalmente pós-trauma, pode estar abaixo do epitélio juncional, dentro do ligamento periodontal. Aí você fala, poxa, aí eu tenho dentina exposta no ligamento periodontal. Mas que se eu não tiver um processo inflamatório crônico instalado, tudo bem, não tem célula de reconhecimento ali ativa. E por que que a margem é um problema? Porque a boca é constantemente inflamada. A gente tem constantemente gengivites, vamos chamar assim. Então, como uma margem gengival tem constantemente processo inflamatório instalado, é uma área de risco caso você tenha exposição de dentina. Por isso que a única contraindicação do clareamento interno é o pós-trauma. Senão, não tem. O contrário também é verdadeiro. Um paciente adulto, onde o epitélio juncional já está abaixo da junção amelo-sementária e ele não teve trauma, quer dizer que a junção já está em cemento. Quer dizer que tudo que está possível dentina exposta está fora do conjuntivo. Quer dizer o quê? Risco de reabsorção zero. Então, o paciente tem recessão gengival, o risco é zero. Né? Quem é o risco alto? É o jovem, que tem aquele epitélio juncional lá em cima, aquela gengiva inflamadona, sabe aquele molecão? E sofre o trauma. Esse é o cara risco. O resto não é risco. Aí você fala, mas não precisa fazer clareamento interno. Porque como vai voltar, a gente restaura, a gente faceta. Então eu gostaria de fazer 2 casos para mostrar. Vale a pena? Uma menina jovem que não tem nada, você vai fazer uma faceta em um incisivo inferior? Normalmente, quem é da reabilitação sabe que é muito desafiador fazer um dente só. Aí faz 2, para um ficar igual ao outro. Aí acaba fazendo o quadrante anterior. Aí quando vê, recobriu tudo por causa de um dente. Essa menina veio, a gente falou, então tá bom. Eu fiz a endo dela. Deixa eu ver como é que eu vou passar. Eu fiz a endo dela e a gente começou a restaurar. Então como é que foi? Eu vou ter que mexer aqui, Rodrigão, porque o meu telefone ele ficou muito próximo, tá? Só um pouquinho. Tranquilo, Renatinho, ó, fica à vontade aí. Então vamos lá. Então o que eu vejo aqui, ó? A gente fez a remoção do material antigo, mediu para poder colocar a minha base de barreira na margem clínica. Nesse caso, a gente fez uma barreira com resina flow. Então a gente colocou o ácido, colocou uma resina flow e fez a barreira lá embaixo. Tudo bem? E aí? E nesse caso, o que eu fiz? A gente usou um peróxido de carbamida 10%, o mesmo de uso noturno, o Palesense PF. Por quê? Porque como eu não sei que essa paciente teve um trauma ou não, a minha ideia foi reduzir o risco oxidativo. Então, usar um clareador menos oxidativo possível. Então, usamos o carbamida 10%, colocamos, fechamos, e o número de vidro, técnica Walking Bleach. Depois de uma semana, olha lá, o que você consegue ver? Alguma melhora? Alguma melhora. A paciente até mordeu o cabelo. Olha como a autoestima começa a mudar. Depois de 2 aplicações, chegou no tom. Chegou no tom. E aí? Aí que vem o grande desafio. Vou virar aqui de novo para a gente conversar. Aí que vem o grande desafio quando você chega no tom. E qual é o desafio? O desafio é restaurar. Por que o desafio é restaurar? Porque a gente tem o hábito de falar assim, o dente chegou na cor A1. Ô, secretária, me traz uma resina A1. Esse é o maior erro. Porque, na verdade, não é pela cor da resina que se restaura esse dente, é pela opacidade da resina. Porque você pode comprar resina A1 mais opaca, você pode comprar resina A1 mais translúcida. Se você comprar uma resina A1 mais translúcida, seu dente vai acinzentar. E aí você vai falar, o clareador voltou. E não foi o clareador, foi a restauração errada, né?
Se você pegar uma muito opaca, o dente vai ficar estranho, vai ficar opaco, vai ficar mais esbranquiçado. De novo, porque quando você fez esse acesso, a comparação que você vai ter com o vizinho é que um tem uma câmara pulpar com conjuntivo e o outro vai ter uma câmara pulpar com resina. Então você tem que fazer com que essa resina se comporte com a mesma ótica que o vizinho. E é aí o grande segredo. Restaurou correto? Isso dura. Aí a paciente, simplesmente, ela começou a fazer o clareamento caseiro. Aqui a gente optou pelo Opalescence Go, que é uma técnica, é uma moldeira pré-carregada. E aí a paciente desapareceu. Não voltou mais. Aí eu falei, puxa, queria tanto ter o acompanhamento desse caso. 2 anos depois, escuto a voz dela, porque a minha mulher é periodontista, ela estava no consultório da minha mulher fazendo profilaxia. E aí eu escutei a voz dela e fui falar assim, ué, o que você está fazendo aí? Ela falou assim, ela me apontou assim e falou assim, aí o que eu estou fazendo, por que eu sumi? Um menino de 2 aninhos, ela tinha engravidado. Tá vendo como clareamento é importante? Importante. Não é? E aí, depois de 2 anos, ó que bacana, ó. Olha lá, ó. Tinha acabado de fazer uma profilaxia. Olha lá, olha lá. Depois de 2 anos, ó. Estável. Estabilidade. Então, na verdade, o clareamento interno é uma opção. É uma opção para vários casos. Não estou dizendo que você facetar não fica bom. Não é isso. Pelo amor de Deus, tem muitos casos que o clareamento acaba não sendo a melhor opção. Mas tem muito caso que é uma opção. E aí eu puxo nesse detalhe. Tem muito caso que a gente ser conservador, talvez a gente não consiga o resultado ideal no nosso padrão como profissional, mas é o que o paciente mais espera. É o que o paciente mais quer. Então, eu acho que vale isso, vale essa conversa, vale escutar as expectativas, né? Porque a gente está vivendo um mundo que todo mundo quer a perfeição áurea, né? A perfeição áurea é aquela, eu quero ser perfeito. Inclusive, você mesmo mostra, né, Renato, que a OMS coloca a estética como definição de saúde hoje, né? Exato. Ela não é só mais algo de um luxo, ela faz parte inclusive, da definição da OMS. Desde 1976, É, ele fala que a saúde não é ausência de doença, é presença de bem-estar físico e mental. exatamente. Isso é Né? importantíssimo, né? Renato, eu vou tocar um ponto de clareamento de novo, porque ainda existe uma dúvida com relação à galera se o agente clareador, 2 pontos aqui eu queria questionar com você. Se o agente clareador pode levar danos irreversíveis à polpa quando você aplica. E se existe diferença entre agentes clareadores, você que trabalha numa grande empresa de agente clareador, você tem um conhecimento absurdo sobre isso. Existe diferença entre liberação do peróxido? Como que funciona isso? Altera a polpa e depois ela volta? Como que é esse processo? O pessoal gostaria, com certeza tem muita dúvida com relação a isso. Olha, eu acho assim, primeira coisa, o clareador pode chegar no tecido pulpar, essa é a primeira pergunta, né? E se essa absorção do clareador no tecido pulpar pode gerar algum tipo de dano? Essa é a primeira pergunta que você falou. Vamos lá. É, Imagina, eu estou procurando aqui um artigo, tá? Imagina só que eu tenha. Homem, só fazer uma coisa cada vez. Você também é assim, Rodrigo? também, mesma Minha coisa. mulher briga comigo. Fala, por que você não faz ao mesmo tempo? Porque eu sou homem, eu não consigo, né? Então vamos lá. É... Tá. O ponto é, o clareador, ele é um agente oxidativo, né? Quando o gel clareador, ele libera radical de oxigênio reativo, e ele pode liberar diversos tipos de radical de oxigênio de acordo com como cada gel foi estruturado. Então, sim, tem diferença entre os géis, tem diferença entre as marcas. Em clareamento é diferente marca por marca, porque peróxido de hidrogênio não é água oxigenada. Por mais que a fórmula seja a mesma, existe muita diferenças em reatividades. Então você pode ter um peróxido de hidrogênio mais reativo e um peróxido de hidrogênio menos reativo, com a mesma concentração. É aí que está o grande ponto. A gente acha que 10%
carbamida de uma marca é igual a 10% carbamida de outra. E não é. Por que que não é? Porque o que faz o peróxido ser concentrado é a formulação, todos são iguais. Mas o que faz ele ser mais ou menos reativo é como você estrutura ele. Então, tem duas coisas que mudam essa estrutura de reatividade. Uma é o pH, onde pH mais alcalino tende a ser mais reativo, é igual o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, ele quando está na sua condição de alcalinidade, ele é extremamente instável. Tanto se eu deixar ele em cima da bancada, eu perco a ação dele. Né? Por que existe o hipoclorito a 1% e o líquido de Milton? Qual a diferença entre eles? O hipoclorito 1%, o hipoclorito de sódio 1% alcalino, reativo. E o que é o Milton? Controle de pH para ele ficar mais estável. Não é assim? A diferença entre o hipoclorito de sódio é 0,5% e líquido de Dakin. Eles são diferentes. Por quê? Por que puseram o nome? Porque o Zé Dakin controlou a reatividade, fazendo ele durar mais em prateleira, mas diminuiu a reatividade. Por isso que quando a gente aumenta a temperatura do hipoclorito de sódio, ele fica mais reativo. Não é assim? Clareador é igual. Se a gente aumentar a temperatura, ele fica mais reativo. Por isso que luz, lâmpada, fonte de poder, laser, lanterna, fogueira, refletor, o que você quiser imaginar, você aumenta a reatividade do gel. Mas será que eu quero isso? Depende do teu gel. Porque se o teu gel ele já está desenhado para te entregar esses íons numa certa taxa, tudo que você não pode é mudar isso, né? Então, por isso que a luz perdeu hoje o sentido. Não porque ela não funcione, mas porque os géis que existem hoje, eles já são desenhados para não serem acelerados ou reativados, né? Então, sim, há diferença entre as marcas. Tem marca que usa como estratégia deixar um pH mais ácido para poder ter um tempo de prateleira mais longo. E o pH mais ácido, ele vai agir na estrutura prismática, como um ataque ácido, que também deixa o dente branco, né? Então, o material oxidativo, ele age em malha orgânica. Então, o dente mais orgânico clareia mais fácil, mais rápido e permeia mais. Dente menos orgânico clareia com mais dificuldade e permeia menos. Então, se você tem o esmalte, que é 3% em média de componente orgânico, tem variação de um para o outro, tá? Você vê a dentina, que é 30% em média de componente orgânico. E a polpa, que é 100% orgânica, não é assim? Então, o íon oxidativo, ele atravessa o esmalte por onde? Pela malha orgânica. Por isso tem áreas menores ali. Por isso que ele é efetivo em mancha superficial da malha orgânica. Chega na dentina, aí sim ele vai funcionar. Porque a dentina tem proteínas que são escuras, como cor, como a pele. A minha pele é mais clara que a do Rodrigo. Eu sou mais branquelo, o Rodrigo é menos branquelo. Não é? Então a gente tem diferentes tons de dentina de diferentes pessoas, de acordo com a própria estrutura orgânica de cada um. O que o clareador faz? Ele interage com essa molécula proteica no componente orgânico e rompe ligações duplas de carbono, criando uma molécula mais clara. É assim que funciona o clareamento. Mas e esse radical? Ele chega na polpa? Ah, não, ele vai lá e fala assim, não, aqui não posso entrar, não. É lógico que ele chega, ele é absorvido. Por que ele é absorvido? Porque é um componente orgânico. E a polpa absorve isso. Aí você fala, então faz sentido o clareamento lingual? Só se você não tiver uma polpa coronária, uma cavidade pulpar coronária. Porque senão ele vai pela lingual, ele é absorvido pelo conjuntivo, ele não vai atravessar. Agora, se eu não tiver uma cavidade pulpar, aí sim vai funcionar. Não é? Muito bem. E essa absorção é dano? Acho que é a sua pergunta. Né? Vamos ver esse trabalho mais legal que tem sobre isso, que é o trabalho do Marco Só, nosso querido Marco Só. Olha lá, ele pegou e avaliou 136 incisivos centrais e usou um oxímetro de pulso para ver o grau de saturação de oxigênio. E ele viu que, deixa eu ver aqui. Não consigo usar o cursor. No primeiro dia, o paciente tinha 85% de saturação. Depois de um dia de uso noturno, 84,9%. Quer dizer, baixou 0,3%. Depois de 7 dias, 84,7%. Depois de 15 dias, 84,3%. E aí no 15º dia ele parou de usar o clareador e ficou sem usar. E no 30º dia,
já estava normal de novo. Então, o ponto é, essa queda de saturação de oxigênio, a polpa sentiu? A polpa sentiu. Menos de 1% da variação de oxigênio. Isso é dano pulpar? Não. Mas esse 1% gerou sensibilidade? Pode ser que sim. Então, esse é o ponto. Porque a gente está acostumado a achar que se deu sensibilidade, foi dano. Não é verdade. Na endodontia, a gente sabe que dor nem sempre é um problema crônico ou instalado, e não ter dor nem sempre é não ter problema. Por isso, quando minha mulher falou, parou de doer, sarou. Falei, será? Às vezes morreu. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, o clareamento bem conduzido, com clareadores corretos, estáveis, com liberação gradual, em polpas normais, não causa dano nenhum, mesmo a longo prazo, mesmo que tenha algum grau de sensibilidade. Agora, a gente não pode dizer o mesmo se a polpa não está normal. Mais uma vez, entrando para o motivo do nosso bate-papo, que é diagnóstico. Se a gente não entende como ela está antes, a gente não pode estimular ela e reclamar que ela reclamou. Então, a gente precisa primeiro entender a normalidade dela para depois estimular. Então, voltando para a clínica, se eu vou conduzir um paciente que eu tenho medo, risco, receio de desenvolver qualquer tipo de sensibilidade, eu faria isso em todos, entenda como esse paciente, vê quem ali não está normal, volta esse cara para o normal, e aí você aplica o clareador. Você vai reduzir 90% o risco de sensibilidade. Fantástico, Renata, era isso, cara, perfeito. Era isso que eu ia te perguntar. Se você detecta que um dente tá tomando porrada, por exemplo, ele tá na desoclusão, ele tá em grupo lá, tá tomando porrada. O pré-molar do PV. É. Esses caras eles estão sofrendo trauma acima do normal. Eles não foram desenhados para isso. O que seria o ideal? Esperar fazer o clareamento, fazer o ajuste primeiro para depois fazer o clareamento? Ou, eu vou já mandar outra pergunta, é possível fazer uma concentração de agente clareador num determinado grupo de dentes e outra concentração no outro grupo de dentes? Mas eu acho que acaba... Ou existe um agente clareador específico para dentes já que já existe hipersensibilidade dentinária, por exemplo? Na verdade, o clareador ideal, né, é o clareador que menos você tem essa reatividade ao ponto ele ficar descontrolado. Né? Então, resumindo para a realidade clínica, clareadores que tenham alta viscosidade, porque a viscosidade é um dos fatores que controlam a liberação oxidativa, e colocado no tempo certo, no local certo. Né? O que é isso? Primeira coisa, tempo certo. O tempo do clareador é relacionado com a fórmula. Então a gente fala assim, o que tem no mercado? Eu tenho 10%, tenho 15%, tenho 20%, tenho 35% para uso caseiro. Aí você fala, cara, 35% vai derreter o dente do paciente. Não tem nada disso. Muda-se tempo. Porque o 10%, o Palesense, por exemplo, que é o que eu conheço bem, ele tem 55% de liberação nas primeiras 2 horas e depois a curva chata até a 8ª hora. Por que ele é isso? Porque ele é para uso noturno. Então, a hora que você colocou na boca, você ainda não dormiu. E até você dormir e parar a tua salivação, que é uma defesa, passou essas 2 horas, que é a maior liberação de oxigênio. Depois, ele se mantém numa liberação gradual e lenta até o final da noite do paciente. Então, ele é desenhado para isso. Quanto tempo o paciente vai precisar dessa técnica para chegar no resultado dele? Depende da condição orgânica da dentina dele, certo? Vamos imaginar que seja 10 dias. 15 dias. Tudo bem, então ele vai precisar de 15 dias usando de forma noturna. Mas sabe o que é? Eu quero usar o 20% em vez do 10%. Então, será que o 20% em vez do 10%, em vez de 15 dias, o resultado chega em 7? Não. Vai demorar os mesmos 15 dias. Só que em vez de usar durante a noite, o 20% ele vai usar 2 horas por dia. E se ele quiser usar o Opalesense Go,
que é uma moldeira pré-carregada, ele vai demorar os mesmos 15 dias, mas vai usar durante meia hora por dia. Então, esse equilíbrio é importante, porque as pessoas se perdem até na hora de indicar. Não, vamos fazer o seguinte, se tem 10, 15, 20, eu vou comprar o 15. Porque é assim, eu já perguntei para os donos de dental, todos falam que mais vende é 15. Por que 15? Porque funciona mais que o 10 e dá menos dor que o 20. Falei, não, não tem nada a ver isso, meus amigos. Mas é o que está instituído, né? Então, primeira coisa, acertar tempo ao perfil de uso. Porque você vai escolher, não é você que vai escolher, é o paciente que vai escolher. Ele que vai falar, cara, eu falo o dia inteiro, me dá um negócio para dormir. Ou, não dá, eu não consigo dormir. Eu jogo fora, me dá um negócio durante o dia. Quanto tempo? Qual é o seu dia? Como que é qual é o teu melhor momento para usar? Eu gosto de ver série. Tá bom, ele é um cara por 20%. Não, eu preciso usar um horário entre aqui e ali. Ele é um cara por 35%. Ele é um pro Gol, que é o hidrogênio 10. Tem mais reatividade, no menor custo de tempo. Então você tem que ajustar isso. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é, não tem uma diferença de clareador para dentes que estão mais ou menos doentes. A gente precisa trazer eles para a normalidade. Então, se esse paciente ele está com uma área diferente, porque está com uma interferência na desoclusão, ajusta isso. Espera esse dente entrar em normalidade, uma semaninha, faz de novo o teste, vê que todo mundo está no mesmo padrão, clareia. Espera isso. Eu acho que isso não é demérito a gente esperar e a gente controlar o paciente. Ele espera isso, ele quer isso de vocês, né? Perfeito, Renato, perfeito. Eu tenho certeza que muita gente tinha dúvidas nesse assunto que você acabou de tocar. E Renato, nós estamos entrando aí em 8h30. Eu vou te fazer Espera só um mais pouquinho, gente. Ah, You have 1 second? Yeah, I'm in the live now. Okay. Presentation. Ok. E aí? Tá trabalhando, né, meu? Daí eu tô te fazendo entrar na live no meio do trabalho aí. Renato, eu vou mais 5 minutos. Galera, eu vou fazer mais uma pergunta para você, Renato. Se pode ser feito clareamento em criança. Você vai responder isso para mim. Mas antes disso, galera, vai fechar o carrinho. Quem quiser adquirir o curso com todos os bônus, sai da live. Eu te espero voltar aqui. Sai na live. Vai lá no link da bio ou o link que você recebeu no Telegram ou no WhatsApp. Clica lá. O curso está muito legal. São mais de 30 horas de aulas teóricas, mais de 8 horas de conteúdo clínico. As lives ficarão gravadas e enviadas para você que vai ser I-Know. Então, clica aí no coração para mim, aperta até esse coração até explodir. E, além disso, um dos bônus, Renatinho, vai, ó o que vai junto. Ó que legal, cara. Eu quero um desse, hein? Com certeza. Um é teu já. Mas eu quero que você venha trazer aqui, não adianta mandar pelo correio. Não, isso vai ser uma satisfação. Galera, o livro vai de bônus para quem é I-Know. O livro não vai ser comercializado antes de você que é I-Know receber na tua casa. Então, vai lá, clica no link, você não vai se arrepender. O Renato me conhece há 15 anos, sabe a seriedade com que eu levo endodontias. Quem tá aí sabe disso. Eu sou professor da USP há mais de 8 anos, faço consultório há 15 anos. Eu faço as coisas de uma forma muito séria e eu jamais iria montar um curso que não fosse totalmente embasado com dica clínica, com protocolos clínicos para te ajudar no dia a dia do consultório. Tem aula de urgência, de dor de origem não odontogênica, tem muita coisa legal lá, Renato. Muita coisa boa. Então, a galera que tem interesse, eu vou deixar 5 minutos depois que eu acabar a conversa com o Renato, máximo 5 minutos depois eu vou fechar a live e aí o carrinho só abre e não abre mais. O carrinho fecha. E se é que esse curso volta, vai ser em novembro do ano que vem, né? Quando a gente fizer um relançamento, e talvez ele não volte mais, Renato. Talvez ele não tenha mais essa possibilidade. Foi um conteúdo, olha, que eu gravei com muito carinho, muita dedicação, com muito planejamento, junto com a galera do I-Know. Então,
Quem ainda tem interesse e pode melhorar 2022, entrar em 2022 com tudo, fazendo endodontia de qualidade, sendo clínico geral, especialista recém-formado ou especialista já com anos de profissão, o curso vai te ajudar de toda forma. Se você tem ou não microscópio, ele vai te ajudar de qualquer forma. Então aproveita que está acabando, só mais alguns minutos só. Renatinho, posso clarear dente de criança ou não posso? Oh, vamos lá, essa é uma pergunta que a qualquer lugar todo mundo faz essa pergunta, né? E a primeiro momento todo mundo tem receio. E se você perguntar principalmente o pessoal da dentística, eles falam que não, né? Aí falam que não por quê? Eles falam não porque o dente ainda não está com o ápice fechado, e não porque a dentina é muito fina, e não porque a polpa é muito ampla. Na verdade, se a gente entrar aqui como endodontia, todos esses argumentos é o que pode sim, né? Por quê? Porque qual é o risco? Ah, o risco é porque o clareador vai chegar no tecido pulpar. Tudo bem, só que se o clareador chega no tecido pulpar e ele é um radical de oxigênio reativo, o organismo já lida com isso constantemente. Assim, a nossa mitocôndria usa isso. O nosso macrófago, fagocitando, libera radical de oxigênio reativo. Então, a gente vive com isso dentro do nosso corpo. Mas a gente também sabe que o dano e o remédio é a dose. Então, o grande ponto é quanto que isso suporta. Uma polpa jovem, com forame amplo, ainda não completamente formado, ela nunca vai ter congestão circulatória. Então, eu entendo que para um dente jovem ele é mais orgânico, e essa é a justificativa, não é porque é mais fino, então ele tem uma permeabilidade maior, você vai ter um resultado mais rápido, que requer muitas vezes menos tempo ou ação oxidativa, mas sim você pode ter uma quantidade de radical de oxigênio chegando no tecido pulpar. Mas isso será um dano permanente? Seguramente não. Então pode clarear dente de criança? Pode. Não vai criar nenhum dano a esse dente. E tem situações aonde, por que não? Tem situações aonde se a gente não tem outra alternativa. Eu vou mostrar um caso clínico para vocês, que eu vou pedir para essas... Quantas pessoas estão nos assistindo agora, Rodrigo? 161. Tá, eu vou pedir, por favor, para ninguém tirar print disso, para ninguém postar isso, porque é de uma paciente que eu tenho autorização, mas essa eu não deveria, tá bom? Então eu vou por vocês, só para exemplificar uma situação, mas eu vou pedir para vocês não, não compartilharem isso. Vamos imaginar uma situação dessa. O que vocês fariam? Poxa vida. O que vocês fariam? Paciente de 13 anos, com esse tipo de sorriso. Você vai falar, não, deixa assim? Você vai falar, deixa chegar com 18? Você vai falar, não tenho o que fazer? Ou você vai falar, eu vou facetar tudo? Será que a facetar tudo vai conseguir cobrir isso? Você vai ter que fazer uma resina ou muito espessa, ou você vai ter que fazer uma metalocerâmica. E vai fazer metalocerâmica na boca inteira de uma menina de 12 anos? Que mal higieniza? Então, o grande ponto é, será que não existe alternativas que pode ser uma alternativa ao tratamento extremamente radical? E se a gente olhar outra imagem aqui, ó, vocês conseguem ver que o segundo pré-molares e o segundo molares são normais, porque essa menina teve um transplante hepático quando tinha 4 aninhos de idade, e quando os dentes que começaram a formar depois do transplante vieram normais. E os antes não, porque isso é uma ação hepática que teve essa pigmentação. E aí, clareamento é uma opção? Numa menina que não queria nem escovar porque o tártaro era mais claro que o dente? Talvez sim. A gente começou a clarear. A gente começou a clarear. A gente continuou clareando. A gente continuou clareando. E a gente chegou num ponto onde era possível a gente restaurar. Aí sim veio a restauração. Aqui o mérito total do Rafael Calisto. E aqui vocês conseguem ver que a dentina é normal.
o esmalte é normal e uma camada intermediária afetada, de acordo com o tempo da deposição. E aí sim foi restaurado. E aí a menina hoje? Sem coroa, sem reabilitação extensa, podendo sim fazer o quê? Sorrir de novo. Então, o ponto é, será que a gente não pode clarear uma menina de 13 anos? Eu acho que a gente pode. Ela não teve sensibilidade, ela não teve dor, e a gente mudou a vida dela. Hoje ela sorri. Eu demorei 3 meses para escutar a voz dela, porque ela não falava. Então, o ponto é, sim, a gente pode clarear a dente de jovens, supervisionando, acompanhando, sem problema algum. Fantástico, Renato, fantástico. Enquanto o Renato volta, galera, quem ainda tiver interesse, eu vou colocar uma música do Robbie Williams aqui. E quem tiver interesse, entra lá no link do Hotmart e ainda você pode adquirir o curso agora. Eu vou deixar uma música rolando durante 4 minutos e 53. Exatamente nesse momento, a hora que terminar essa música, deixa eu chamar o Renatinho novamente. Perdão. Imagina, Renatinho. Acho que caiu aí. Não, Deu? Travou? velho, apertei o botão errado, desculpa. Ah, imagina, imagina. Você ia concluir alguma coisa, Renatinho? Não, exatamente isso, que a gente, sim, a gente tem a oportunidade, sim, a gente pode clarear dente de criança supervisionando. Não vai criar dano, não vai morrer polpa, não vai interromper o crescimento radicular, não vai. Não isso. Legal. Renatinho, queria agradecer de coração, cara, toda a amizade, toda a parceria. E uma hora dessa aí, numa sexta-feira, você no trabalho aí, fazendo uma live comigo, para coroar esta semana que foi feito com muito carinho. E não poderia ser diferente, cara. Você fechar comigo essa semana, dividir comigo esse espaço, porque você faz parte de toda essa história, cara. Agradeço demais, demais o seu carinho, o carinho da tua família comigo, da Paula, de todo mundo. Então, obrigado mesmo. Se Deus quiser, em janeiro eu vou te ver, vou te dar um abraço, nós vamos comer um churrasco. Por favor. Você tá com uma cervejeira aí agora, né, na sua casa. Dá para eu aproveitar, levar uma cerveja brazuca para ir, pra gente tomar junto. Galera, Renato, Olha, obrigado. Rodrigo, deixa eu te interromper, desculpa, mas eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que você colocou aí o esforço da tua vida, que é uma vida exemplar dentro da endodontia, tudo que você já fez, é admirável o que você já fez, e você colocou todo o seu coração, toda a tua alma nesse curso. Então, eu não tenho dúvida que é um belo concurso. Então, eu quero dar parabéns a isso, a tua iniciativa, parabéns ao pessoal do I Know, né, que teve a sensacional ideia de usar você como o nome da endodontia. Eu conheço o Paulo, sei que o Paulo tem uma excelente proposta de educação. Então, e hoje a pandemia trouxe para a gente uma oportunidade incrível para se educar à distância. E nada mais proveitoso do que você. E eu me sinto honrado de estar nessa tua semana de live, que só teve pouquíssimas pessoas para escolher, para estar com você. Então, para mim é uma honra. Obrigado por você ter me convidado. Conte comigo sempre que você precisar. E quero agradecer a audiência e parabéns a todos aí que estão no teu grupo do teu grupo de curso. Valeu, Renatinho. Obrigado, meu querido. Dê um beijo nas meninas, na Paula. Galera, vou deixar uma música rolando. O Renatinho vai sair. Eu vou deixar uma música de 4 minutos e 53 segundos rolando. E até lá você pode acessar o link e adquirir o curso. E junto com o curso você vai receber, além do curso presencial comigo aqui em Bauru, utilizando microscópio, ultrassom. Isso vai ser feito presencial, galera. O Masterclass vai ser aqui em Bauru. Isso eu não tinha falado ainda, Renatinho. A galera que adquiriu o curso vai ter um curso presencial comigo aqui em Bauru. Aí sim. Muito legal. E se Deus quiser, até lá você vai poder tá com a gente presencial.
Pessoal, quem adquirir, recebe o livro, além do curso, além de todos os bônus. Renatinho, obrigado. Eu vou deixar a música rolando aqui, você pode sair. Valeu, cara. Beijo. Obrigado. Beijão para Galera, vocês. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Valeu. Get out your prayer mats and your hymn books. Turn to page 103. This one is Angels. I see the rain. Doesn't angel contemplate my fate? Come on! Cause I